Meus queridos e amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar na casa do Senhor Jesus, adorando e bendizendo ao nome dEle, pois Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Confesso aos irmãos que eu estou alegre em estar participando do 25º aniversário da Umademp aqui em nosso templo central. Quero nesta feita parabenizá-los pela festividade que se inicia hoje, parabenizar a liderança que está com um grande desafio em suas mãos, mas eu creio que o Deus que levanta é o Deus também que se responsabiliza. Que Deus abençoe a cada um dos jovens. Tive o privilégio de fazer parte desta mocidade, de coordená-la aqui na área 2, supervisioná-la, e também o privilégio de ser superintendente da Umademp, pelo menos 2 anos, e é sempre uma alegria estar com os jovens. Queridos, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, eu gostaria de ler apenas o versículo 11, 12, e 13 e 14. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que não está presente, mas quero deixar aqui registrado minha gratidão ao mesmo, pelo cuidado, pelo carinho, investimento em nosso ministério, como também ao nosso pastor Edilson. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui é o capítulo 37, versículo 11, quantos acharam, digam amém. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos 3 classes de pessoas que eram ungidas: profetas, sacerdotes e reis. 3 classes de pessoas que eram ungidas para exercer um ofício dentro da vontade de Deus. Quando nós olhamos os profetas na Bíblia Sagrada, sempre foram chamados em momentos de crises, apostasia e rebeldia por parte do povo de Deus, para cumprir os seguintes propósitos. Em primeiro lugar, os profetas eram chamados por Deus para denunciar as práticas pagãs, porque está escrito no capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia, que Deus mandou Ezequiel colocar-se em pé. E a Bíblia diz no versículo 2 que entrou nele o Espírito quando Deus falava com ele, e ele ouvia o que Deus falava. E Deus disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová.
e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Perceba comigo que os profetas eram levantados por Deus para denunciar as práticas pecaminosas, como também, em segundo lugar, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14, verso 6, para chamar o seu povo ao arrependimento, porque diz assim o texto, Deus diz ao profeta dizendo, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Em primeiro lugar, os profetas eram levantados para denunciar práticas pecaminosas e, em segundo lugar, chamar o povo para o arrependimento. E, em terceiro e último lugar, os profetas eram chamados por Deus para conduzir seu povo ao restabelecimento espiritual, porque está escrito no capítulo 37, versículo 28, 21, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles forem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, queridos e amados irmãos, dentro dessa introdução, os profetas no Antigo Testamento podem ser classificados em duas classes. Primeiro, profetas orais. Os profetas orais são aqueles que não deixaram registro escrito acerca deles e de suas profecias, embora escreveram acerca deles, como Gade, Natã, Semaías, Anani, Elias, além de entre outros. Porém, existem também os profetas literários, são os profetas de escrito, que escreveram depois de terem sido profetas, na qual 5 deles são chamados de profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Porém, quando nós falamos acerca do profeta Ezequiel, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1 e versículo 3, que Ezequiel era filho do sacerdote Buzi, e foi contemporâneo dos reis Jeoaquim e Joaquim, e dos profetas Jeremias e Daniel. Ezequiel foi levado a Babilônia aproximadamente em 597 a.C., quando Nabucodonosor invadiu, aleluia, e tomou Jerusalém, levando cativos os príncipes, os homens valentes, os artífices do templo e os ferreiros. E a Bíblia nos diz que o mesmo era casado em Ezequiel capítulo 24, versículo 15, mas a sua esposa morreu durante a queda de Jerusalém. Mas sem sombra de dúvida, Ezequiel, aleluia, não era qualquer profeta. Ezequiel não era mais um. Ezequiel não era comum no meio da Babilônia. Ezequiel não era qualquer um, meu pastor Laudenor. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que Ezequiel é um dos profetas mais inteligentes da Bíblia Sagrada. Era um homem que tinha uma influência muito grande, porque no capítulo 8 e versículo 1 de Ezequiel, você vai ver que os anciões iam até Ezequiel para se consultarem com ele dentro do exílio.
Porém, quando nós olhamos o contexto histórico, a rebelião da nação de Israel começou logo após o Êxodo e continuou até os dias de Ezequiel, porque o povo judeu profanou o templo e contaminou, cometendo abominações contra Deus. Eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro e passaram a prestar culto a outros deuses que tinha boca, mas não falava, que tinha olhos, mas não via, que tinha ouvidos, mas não ouvia, aleluia, que tinha mãos, mas não apalpava. Por isso o juízo de Deus foi inevitável. Por isso Deus pesou a mão sobre a sua nação, porque está escrito em Ezequiel capítulo 21, versículo 1: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém e derrama tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel e diz à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti e tirarei a minha espada da baía e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, e a minha espada sairá da baía contra toda a carne, desde o sul até o norte. Deus pesou a mão, o juízo de Deus chegou sobre seu povo. Mas neste período, Deus levantou alguns profetas no mesmo tempo para profetizar aquilo que Deus estava querendo falar com o seu povo. Agora me ajude a pregar nesta noite, segure na mão de alguém que está do seu lado, diga assim para ele: fale e não se cale. Vai dar sangue na canela. Diga para ele: vai dar sangue na canela. Mas se Deus mandou falar, fale. Se Deus mandou profetizar, profetize. Se Deus mandou fazer, faça. Não adianta se esconder, não adianta fugir. Pode até lhe exilar, mas faça aquilo que Deus mandou fazer. Tem profeta de Deus aqui nesta noite. Ele manda lá para sé. Deus levanta pelo menos 3 profetas no mesmo tempo. E quais são os nomes dele, meu presbítero Lucas César? Em primeiro lugar, Deus levanta o jovem Jeremias no meio dos cativos de Judá para dizer: assim diz o Senhor. Deus levanta também o jovem Daniel dentro da Babilônia, no meio do palácio, para dizer: assim diz o Senhor. E por último, Deus também levanta Ezequiel às margens do rio Quebar da Babilônia para também profetizar. Deus sempre levantou profetas para denunciar as práticas pecaminosas, chamar ao arrependimento e conduzir seu povo à restauração. Será que tem profeta de Deus aqui nesta noite? Ah, quantos estão se acovardando, mas Deus te levantou no meio desta geração. Eu vou repetir isso aqui até você dar glória a Deus. Deus te levantou no meio desta geração. É para profetizar, é para abrir a boca, mesmo no meio do vale, porque Deus, Ele quer nos usar. Aleluia. A vocação de Ezequiel para o ministério profético encontra-se nos primeiros capítulos do seu livro, na qual a Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 1 e do capítulo 2 de Ezequiel, que ele estava no meio dos cativos de Judá, na Babilônia, junto ao rio Quebar, quando o céu se abriu
E ele teve a primeira visão dos querubins e da glória de Deus. Deus, ele se dirigiu no capítulo 2 a Ezequiel, dizendo: filho do homem. E quando nós vamos analisar todo o livro de Ezequiel, Deus, ele se reporta ao profeta Ezequiel, dizendo: filho do homem, por 90 vezes. E esse termo fala da humanidade e da fragilidade do profeta, na qual servia para lembrar ao profeta a dependência de Deus, para capacitá-lo a cumprir a missão. Porque profeta não faz o que quer, profeta não vai para onde quer, profeta não fala o que quer, profeta entrega o que Deus manda. Ainda que fechem a cara, ainda que façam teu passaporte e te deporte lá para o outro lado, mas o profeta entrega tudo na íntegra. Aleluia. Diante da revelação, a Bíblia diz no capítulo 2 de Ezequiel, que Ezequiel ouviu a voz do Senhor dizendo: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olhe para cá. Ezequiel foi ungido pelo Espírito para exercer o ministério profético. E nos dias atuais, o Espírito Santo continua nos chamando, nos capacitando para fazermos a sua obra. Porque quem chama é Deus. Quem faz nascer a chama dentro de nós é Deus. Aleluia. Quem levanta é Deus. Ou você pensa que Ezequiel queria ir para o vale de ossos secos? Ou você pensa que Ezequiel queria entregar aquela mensagem que Deus estava mandando? Mas nem sempre o ministério é o que nós queremos, mas é o que Deus quer. Ministério é profetizar precisando de uma palavra. Ministério é abraçar precisando ser abraçado. Ministério é fazer enquanto lhe apontam, enquanto eles falam de você, mas você está ali. E o que me chama a atenção, e eu vou correr por conta das horas, é que o capítulo 37 de Ezequiel descreve uma das maiores e mais conhecidas profecias da Bíblia Sagrada, que fala acerca da visão de um vale de ossos secos, que representa a dupla restauração de Israel. E o termo restauração aqui, dentro da sua etimologia, significa obter novamente o domínio de alguma coisa. E a Bíblia descreve vários tipos de restauração, e eu vou citar aqui pelo menos 3, porque não dá para a gente falar sobre tudo. Mas a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, versículo 30, que Elias desafiou 400 profetas de Baal. E a Bíblia diz que eles se mutilavam, que eles faziam as mugangas dele e nada acontecia. Porque as coisas espirituais não é feita de todo jeito. Aí Elias ainda deu um acréscimo: pode fazer primeiro aí, vá fazendo. E aí, Deus mandou fogo? Faz mais, cadê teu Deus? Aí diz a Bíblia que Elias, na simplicidade, arrumou o altar que estava bagunçado, colocou tudo no seu devido lugar, consertou o altar que estava quebrado e fez uma oração que, segundo alguns teólogos, é uma das orações mais curtas da Bíblia, que tinha apenas 46 palavras, não dá nem um minuto. Ele abre a boca, fala com o dono do céu e Deus responde com fogo.
Mas para Deus responder com fogo, teve que restaurar o altar. Outro exemplo, 2 Reis capítulo 5. A Bíblia fala de um general chamado Naamã, homem de guerra, famoso. Mas a Bíblia diz que era leproso. E ele escuta através de uma jovem anônima, serva de Deus, que havia um profeta lá em Israel, que poderia mudar a sua história. E ele vai até Israel, porque Deus ainda usa jovem. Estava na casa inimiga, era escrava, não tinha nome, mas Deus estava usando ela. Porque às vezes não precisa de nome, às vezes não precisa de status. Deus, ele gosta de levantar no anonimato. Você não está vendo, mas Deus está te gerando, como gerou Samuel dentro da sua manhã. Você não vê hoje, mas Deus já está trabalhando na tua mente, no teu psicológico, no teu caráter, aleluia, na tua personalidade, porque nem tu sabe aonde Deus vai te levar. E Naamã vai, chega na casa do profeta, o profeta não recebe o maior general da época, diz a ele que se ele quiser ser curado, ele dê 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Aí sobe a ira de Naamã. Naamã diz assim: como assim, rapaz? Eu com esta patente, e o camarada não vem nem me recepcionar. Aí os servos dele dizem: rapaz, escuta o profeta, ainda tem homem de Deus. E diz a Bíblia que ele escutou, quebrou o orgulho e mergulhou no Jordão. Primeiro, para haver restauração, precisamos restaurar o altar. Segundo, precisamos estar em obediência. E diz a Bíblia que após 7 mergulhos, Naamã foi curado. E por último, 2 Crônicas 32, Senaqueribe cerca Judá. Não tinha mais como fugir. Ezequias escuta todas as afrontas. Ezequias, agora guiado e direcionado por Deus, manda fechar os arquedutos da cidade, manda fechar. Vamos ficar isolados aqui dentro. E talvez quem estava do lado de fora estava dizendo: agora vamos pegar ele, agora vão passar fome dentro da cidade, agora vai faltar água dentro da cidade. Aí Ezequias vai orar, e Deus envia um anjo, e mata 185.000 pessoas. Sabe o que é isso? Primeiro ele mandou fechar os arquedutos, e depois mandou restaurar os muros, e depois foi orar. Ou seja, todas essas restaurações que acabei de citar apontam para a restauração de Israel, e diz respeito a um duplo milagre operado por Deus na nação de Israel. Porém, não só o profeta Ezequiel, mas outros profetas como Jeremias, Daniel, também profetizaram acerca da restauração de Israel. E eu vou correr mais um pouquinho. A visão de vale de ossos secos é uma das mais conhecidas do livro de Ezequiel. Toda vez que a gente abre o livro de Ezequiel, a gente só se lembra do capítulo 37. Sim ou não? É uma das mais conhecidas, mas como se deu a visão de Ezequiel? A profecia em forma de visão se inicia com a seguinte expressão no versículo 1: veio sobre mim. E veio sobre mim o quê? A mão do Senhor.
Essa expressão veio sobre mim aparece 7 vezes no livro de Ezequiel. Aí ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor. E ele diz mais: e o Senhor me levou em espírito. Perceba comigo que ele não vai porque ele quer. Ele vai porque foi levado. Ele vai porque Deus pega ele e coloca lá. E essa expressão espírito em espírito vem do hebraico beruah, na qual significa literalmente em espírito ou pelo espírito. E isto implica dizer que o profeta foi levado em espírito, e mostra que Ezequiel recebeu a visão de Deus quando estava em casa, pois o contexto que indica que o profeta tinha sido levado ao lugar que estava com os ossos secos em espírito. E a Bíblia diz ainda: e me pôs, no versículo 1 e versículo 2, e me pôs, em outras traduções, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Vale fala de dor, vale fala de sofrimento, vale fala de luta. Porém, diga para alguém que está do seu lado: Deus nunca vai permitir que nós adentremos nos vales sem antes que Ele coloque a mão sobre nós. Ele nunca vai permitir você adentrar nos vales da vida sem antes estender as mãos dele sobre nós. E mão aqui fala de poder, de proteção, de direção. Agora diga para alguém que está do seu lado: Deus nunca vai permitir que você entre nos vales sem que Ele se cubra com as suas mãos. Aleluia! Porque a garantia da nossa sobrevivência nos vales é estar sobre as mãos de Deus. Você crê que está debaixo das mãos de Deus? Você crê que está debaixo das mãos de Deus? Olhe para cá. Em primeiro lugar, Deus leva o profeta e o coloca ou o deixa no vale. Ele não vai porque quer, porque profeta não vai para onde quer. Em segundo lugar, o profeta vê o cenário do vale, ossos sequíssimos, uma multidão de ossos. Ou seja, profeta que é profeta, além dele não ir para onde quer, ele não vê também o que ele quer. Ele quer ver o que Deus quer que ele veja. E Deus naquele momento estava querendo que Ezequiel visse o estado daquela nação. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que ele estava andando ao redor. E quem anda ao redor não chega a lugar nenhum. Perceba que ele não anda sobre os ossos, ele anda ao redor. Porque tem gente que pensa que só ele prega, só ele canta, mas era Deus também tratando com o profeta, dizendo: sou eu que te coloco no vale. Tem momentos que o profeta também tem que passar no vale. Sou eu também que te mostro às vezes a situação que às vezes você não quer ver, mas tem que ver. Perceba comigo que até aqui Ezequiel não tinha uma mensagem para entregar. Até aqui Ezequiel não tinha nada para falar, porque era Deus também tratando com o profeta. Porque o profeta Ezequiel aqui viu uma visão,
uma espécie de cemitério a céu aberto, onde haviam esqueletos de uma multidão de pessoas. E ver um morto, um cadáver já é feio. Imagine comigo ver vários ossos no meio de um vale a céu aberto. Imagine o estado de Ezequiel naquele momento. Mas essa visão aqui, eu vou correr para o final, se divide em duas. A primeira etapa, enquanto o profeta Ezequiel está andando ao redor dos ossos, ele observa 3 coisas no versículo 2, na parte A, B e C. Os ossos eram numerosos. Em segundo lugar, os ossos estavam sobre o vale. Isso quer dizer que os ossos não estavam enterrados. Eles estavam sobre o vale. Em terceiro lugar, versículo 2, os ossos não estavam secos, os ossos estavam sequíssimos. Ezequiel, ao analisar o que ele estava vendo, aí no versículo 2, e estavam sequíssimos, ele coloca um ponto final. Era como se Ezequiel estivesse dizendo: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem como mais fazer nada por esta multidão de ossos. Mas ele coloca um ponto final no versículo 2. Mas quem é que chega na história no versículo 3? Quando ele coloca um ponto final no versículo 2, quem é que chega no verso 3? O Deus do impossível. O Deus que faz aquilo que você e eu não podemos fazer. O Deus de milagres. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque Deus é o único personagem da história que pode chegar em uma história depois do ponto final e mudar ela. Eu vou repetir isso aqui até você dar glória a Deus. Deus é o único personagem que pode chegar no final de um ponto final de uma história e mudá-la completamente. Quando alguém diz que não tem mais jeito, é aí que Deus gosta. Quando alguém diz que não tem mais solução, é aí que Deus chega e trabalha. Quando alguém diz: não tem mais condições, aí Jeová chega e faz aquilo que nós não podemos fazer. E quando Deus entra na história, Ele tira o ponto final e coloca uma interrogação. Eu vou repetir isso aqui até você dar 3 glórias. Quando Jesus chega na história, Ele tira o ponto final e coloca uma interrogação. Sabe por quê? Quem coloca ponto final na história é Deus. Ezequiel, poderiam reviver esses ossos? Eita. Talvez Ezequiel olhou assim para Deus e disse: Deus, deixa eu olhar na minha teologia, deixa eu olhar na minha intelectualidade, deixa eu olhar do ponto de vista humano. Aleluia. Não tem jeito. Mas do ponto divino, não existe impossibilidade para Deus. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? É por isso que o profeta, no versículo 3, ele não soube o que responder e disse: Senhor Jeová, tu sabes. Senhor Jeová, tu sabes. Até o verso 2, o profeta Ezequiel sabia de alguma coisa, mas a partir do versículo 3, o profeta já não sabe mais de nada. Tu sabes. Porque nos vales da vida existem perguntas que o médico não terá resposta.
Nos vales da vida vai ter perguntas que o advogado não vai ter resposta, que o juiz não vai ter resposta, talvez o vizinho também não vai ter resposta, o fofoqueiro também não vai ter resposta, e quem tem a resposta é Deus, é Deus, é Deus, porque tu sabes, Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Deus tem resposta. É por isso que Ezequiel abre a boca e diz: Deus, tu sabes, Deus, tu sabes, Deus, tu sabes, Deus, tu sabes. Depois de Deus fazer uma interrogação, Ele dá uma ordem para o profeta, dizendo: profetiza a esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vou encerrar aqui, já passei. Ouves, ossos escutam. E porque Deus diz: profetiza a esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E eu vos faço outra pergunta: quem está dormindo consegue ouvir? Quem está desmaiado consegue ouvir? Quem está morto consegue ouvir? Quem está em decomposição já em 4 dias consegue ouvir? Aleluia. Era como se Ezequiel estivesse dizendo: ossos, ouve. Mas perceba comigo que em nenhum momento Ezequiel diz assim: ossos secos, ouve minha palavra. Mas ele abre a boca e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus está falando contigo. Você está ouvindo? Diga para ele: Deus está falando com você. Você está ouvindo? Diga para ele: se você não estiver ouvindo, tu estás pior do que osso seco. Diga isso para ele. Se você não estiver ouvindo, tu estás pior do que osso seco. Porque em Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz: a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. A palavra, ela penetra até a vida. Quem tem glória, dá glória a Deus. Nesta noite eu sinto o Espírito Santo de Deus presente aqui nesta noite. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra que transforma o ambiente. A palavra é como um rio, por onde ela passa ela traz vida. E eu quero profetizar aqui nesta noite: recebe vida, recebe o fôlego de vida nesta noite, recebe saúde, é só para quem crê. Recebe da parte de Deus nesta noite uma restauração pela palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Não precisa de movimento, não precisa de emocionalismo. É palavra, é palavra, é palavra. É a palavra que traz vida, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que cura. É palavra, é palavra. Aleluia, eu sinto Jesus aqui nesta noite. Olhe para cá. No corpo humano existem 3 tipos de medulas: medula nervosa, cabeça; medula espinhal, espinha dorsal, costas; e medula óssea, dentro do nosso osso. É por isso que Ezequiel profetizou dizendo no versículo 5: assim diz o Senhor: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Quando Ezequiel profetizou,
A Bíblia diz que houve um barulho e os ossos se uniram, cada osso no seu osso, e depois vieram sobre eles nervo, carne e pele, mas ainda não tinham vida. Porque Deus estava ensinando ao profeta a começar a profetizar para os ossos. Tem muita gente querendo começar a profetizar para o exército, para a multidão. Mas Deus estava ensinando ao profeta que primeiro se começa pregando para os ossos. Eu vou repetir isso aqui porque você não está entendendo. Era Deus tratando com Ezequiel. Ezequiel, ninguém começa grande, começa pequeno. Ezequiel, quer pregar em grandes congressos? Começa na oração, começa no ponto de pregação, começa no evangelismo, começa de baixo. É de baixo. Por quê? Porque depois tu vai pregar para a multidão. Prega para os ossos. Diga para alguém que está do outro lado: Deus te chamou. E o começo é pregando para os ossos. Cada osso no seu osso. Os nervos voltaram, a carne. Aí perceba que a partir do versículo 7 agora não é mais ossos, são mortos. Mas já não glorificam mais. Tem olhos, mas não conseguem ver as visões celestiais. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Tem mãos, mas não conseguem levantar para fazer a obra e nem para levantar ninguém. Tem pés, mas está travado, parado. Aí Deus diz: profetiza agora sobre os mortos. Profetiza agora sobre os mortos. Profetiza sobre os mortos, porque a última palavra, sabe, não é do diabo, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do médico, não é da morte, é de Deus. A última palavra é de Deus, a última palavra é de Deus. Diga isso para alguém que está do teu lado: a última palavra é de Deus, a última palavra é de Deus. O que prevalece sobre a tua vida é o que Deus diz. Eu quero profetizar nesta noite. Levanta a mão que eu vou profetizar. A morte não vai chegar à tua casa. Deus está entrando hoje, agora, com providência, restauração, com vida. Recebe agora, 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 em nome de Jesus. Força, vida. É um minuto de adoração a Deus. Um minuto de adoração a Deus. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, fale línguas. Fale línguas. Seja renovada agora, porque o Espírito Santo do Senhor está pairando sobre a igreja como vento. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale em línguas, fala em línguas em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Aonde havia morte, Deus está trazendo vida. Aonde não tinha jeito, Deus está trazendo jeito. Por quê? Porque você não entende, não sabe, mas Ele entende de tudo, Ele sabe de tudo e Ele está fazendo. Profetiza, profetiza, profetiza. Bata no peito e diga: eu creio no que Deus está fazendo e vai continuar fazendo. Bata no seu peito: eu creio no que Deus está fazendo e vai continuar fazendo na minha vida.